Abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 13. Já vamos meditar no final do 13 e no 14. João, Evangelho de João, capítulo 13, final e capítulo 14. João 13. Digam glória a Deus. Quem achou, fecha os olhos para pedir direção ao Senhor. Senhor nosso Deus, o Senhor é o único que pode acalmar o nosso coração, porque o Senhor tem a palavra da consolação. A tua palavra consola, a tua palavra dá descanso. Aqueles que te ouvem com atenção, Senhor, recebem a força e o poder do teu Espírito, porque o Espírito, meu Deus, é justamente o que Deus faz, o que Deus vai fazer, é justamente como Ele opera, e é o que nós precisamos mais que tudo, é essa luz dentro de nós. O Senhor sabia da nossa condição, da nossa deficiência de ouvir, de perceber as coisas espirituais. O Senhor sabe que o homem no estado carnal, nascido da carne, ele não tem em si, meu Deus, condições de discernir as coisas espirituais, de discernir as coisas de Deus, porque estão acima do entendimento humano, Pai. O homem entende um pouco do que ele enxerga, o homem entende um pouco daquilo que ele pode tocar, mas daquilo que ele não pode ver, de coisas que estão acima da sua compreensão, meu Deus, e eu me refiro às coisas espirituais, eu me refiro à eternidade, eu me refiro, meu Deus, a esse tempo vindouro. Eu quero conhecer, meu Pai, profundamente estas coisas, as coisas que não se veem, as coisas que nos foram prometidas, sejam reveladas aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, porque nós queremos saber, e não venhamos a ficar perturbados com as ocorrências, com os acontecimentos, não venhamos a ficar frustrados diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, diante, meu Deus, dos nossos fracassos, das nossas dores, mas venhamos a esperar no Senhor, porque a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor não se cansarão. Os que esperam no Senhor serão fortalecidos de uma forma sobrenatural. A palavra diz que os que esperam no Senhor voarão alto, alçarão voos com asas de águia. E é o que eu te peço, meu Deus, pela igreja, nação santa. É o que eu te peço por todas as igrejas, pela igreja do Senhor que milita nessa terra, pela igreja do Senhor que combate o bom combate da fé. Ela receba essa condição sobrenatural de superação. Nós possamos olhar para o alto, possamos enxergar a glória de Deus
somente pela revelação do Espírito Santo nós possamos perceber as coisas maravilhosas que estão nos esperando. Que venha o teu reino, que venha a tua justiça, que venha a paz, que venha a alegria e as demais coisas, Senhor. Eu sei que o Senhor acrescentará. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe que precisamos de comida, de bebida, de roupa. E o Senhor suprirá a necessidade. Mas que venha o teu reino, que venha as nossas transformações, a transformação do nosso coração, a transformação de vida. Acalma o coração dessa pessoa, coloque mansidão, derrama o teu amor, vai derramando o teu amor no coração dessa mãe, mais ainda desse pai, mais ainda dessa filha, mais ainda tenhamos amor uns pelos outros, meu Deus, tenhamos amor uns pelos outros, até mesmo por aqueles que são nossos inimigos. Nós devemos estar dispostos, meu Deus, a amar os nossos inimigos. Só o Senhor poderia dar um ensino desse. Só do Senhor poderia vir um ensinamento tão puro como esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso que identifica um cristão, meu Deus. Nós tenhamos essa capacidade de nos identificarmos com o Senhor por este amor. Este amor seja real, este amor seja verdadeiro. Nós não tenhamos ódio, mas venhamos a amar sim, meu Deus, sem preconceitos, ó Pai, sem preconceitos, Senhor. Possamos amar, meu Deus, sem condenação, amar de verdade. Nós te pedimos essa condição, essa capacidade. O amor é a marca distinta daqueles que te seguem. O amor sacrificial, meu Deus, quando nós negamos a nós mesmos para servir as pessoas. Esse nosso desprendimento com sacrifício pelos outros, pelo próximo, como o Senhor diz na tua palavra. O nosso relacionamento com as pessoas seja caracterizado por essa disposição de dedicação, solicitude. Sejamos úteis às pessoas quando elas precisarem de fato. Venhamos até a sacrificar o nosso próprio tempo para ajudar alguém. Promover esse mais alto bem, essa mais alta qualidade de amor, que foi o amor que o Senhor teve por nós. Ajudar nas provações, promover o bem-estar das pessoas. O Senhor disse que aquele que guarda a palavra de Deus, o amor de Deus está nessas pessoas aperfeiçoado. Não há como amar se nós não guardarmos a tua palavra. Então que a palavra seja revelada pelo teu Santo Espírito nos nossos corações. Nós sejamos bondosos, nós sejamos benignos, nós sejamos mansos, nós sejamos humildes, nós sejamos arrependidos, possamos te obedecer, Senhor. Eu sei que a obediência não será perfeita, mas seja uma obediência real, seja uma obediência fiel. Eu sei que somos falhos, mas sejamos sinceros diante do nosso Senhor Jesus. O Senhor venha se manifestar em nós. Venhamos a amar a Deus guardando a palavra do Senhor. E Deus venha nos amar por essa disposição, por essa entrega de todo o coração, por essa fé em guardar a palavra, ouvir e guardar a palavra. Toda a igreja diga: meu Deus. Mais alto: meu Deus.
Eu quero ouvir e guardar a palavra para praticá-la. Eu quero praticar a palavra de Deus. Eu quero negar o meu eu para servir primeiro ao próximo. Eu quero ser uma pessoa desprendida e não egoísta. Eu quero, Senhor, como Jesus, sacrificar mais pelos outros, pelo próximo. Eu quero que o Senhor faça de mim uma pessoa solícita, dedicada ao próximo, para promover um bem de mais alta qualidade pelo próximo, pelos outros, que eu possa ajudar as pessoas nas provações e possa promover esse bem de qualidade, guardando a palavra e mostrando a minha fé e o meu amor por Deus, e o amor de Deus esteja em mim, sendo aperfeiçoado. Eu quero guardar a palavra, eu quero ter a palavra do Senhor e amar o Senhor assim, e ser amado pelo Senhor, e o Espírito de Jesus venha se manifestar em nós, e tenhamos, Senhor, uma obediência fiel, real e verdadeira. Perdoa os nossos pecados, para que a nossa comunhão seja agradável, a nossa comunhão não seja quebrada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Graças a Deus. Digam amém. Irmãos, Jesus, ele estava anunciando para os discípulos, no capítulo 13, que nós meditamos nessa palavra há pouco tempo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus avisa que Pedro iria negá-lo. Nós meditamos nessa palavra também. Jesus ainda disse a ele: você vai me negar 3 vezes. Amém? Jesus falou em relação à traição de Judas, que vocês também já ouviram falar disso. Amém? E depois Jesus, a partir do versículo 31 do capítulo 13, ele começa a dar as últimas instruções em relação à sua partida. Glória a Deus. Jesus, ele fala que ele avisa aos discípulos que estava chegando a hora dele ir para o céu. Amém? E isso perturbou o coração dos discípulos. Glória a Deus. Por que, pastor, que as coisas perturbam a gente? Porque nós as ignoramos. Nós achamos que os tempos difíceis, os tempos de perda, as mudanças, muitas vezes para pior, que geralmente o curso da vida, quando nós vamos vivendo mais tempo, a vida vai se tornando cada vez mais difícil. Glória a Deus. Por quê? Porque vem a velhice, porque as coisas começam a se depreciar, porque nós começamos a perder parentes, porque nós não perdemos a nossa capacidade de realizar muitas coisas. A velhice chega, glória a Deus, e isso
E isso perturba muita gente, irmãos. Jesus, ele viu que os discípulos estavam muito presos à terra. E a mesma coisa acontece com a gente. Nós ficamos muito presos às coisas terrenas e à própria terra. Nós não paramos para prestar atenção quando Jesus disse que nós somos peregrinos em terra o quê? Em terra estranha. Nós estamos num lugar que não nos pertence. Nós estamos num lugar que não é o lugar que Deus preparou para nós. Nós estamos numa passagem. Só que os discípulos, eles não entendiam isso. Eles olhavam para Jesus e não tinham a visão espiritual, eles não tinham, apesar de terem ouvido, eles não tinham a visão do reino de Deus, eles não tinham a visão da salvação, eles não sabiam o que era o céu, apesar de terem ouvido falar. É assim que nós somos, irmãos, sem percepção. Nós ouvimos uma mensagem muito bonita, muito verdadeira, mas ela entra num ouvido, ela enche o nosso coração de emoção, mas o pior de tudo, que essa mensagem, ela sai pelo outro ouvido. Eu não consigo tirar um ensinamento espiritual e guardar. Eu não consigo formar uma convicção de fé. É o que acontece com a maioria das pessoas dentro da igreja. Vivem de emoção. Elas se emocionam com a mentira e também se emocionam com a verdade e esquecem da verdade. Muitas vezes a mentira, ela ainda lembra mais. O diabo é tão sujo que a boa semente, a semente da palavra de Deus que é lançada no coração, a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele rouba. A semente da palavra de Deus que bate no coração, a Bíblia diz que as preocupações com as coisas do mundo, elas nos fazem ignorar essa palavra. Jesus, na parábola do semeador, ele identificou esses corações. Corações que não estavam interessados, corações que estavam distraídos, corações que estavam cheios de espinhos. E ele identificou um pequeno grupo que tinha um coração semelhante a uma terra fértil, onde a palavra ela seria semeada e iria frutificar. Eu quero dizer, irmãos, que nós esquecemos muito fácil. Nós não nos preocupamos em guardar a verdade. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos o quê? A verdade vos libertará. Os discípulos estavam tão apegados à pessoa de Jesus, que quando Jesus falou em partir, todo mundo se abateu. Quando Jesus falou que tinha um traidor ali no meio, quando Jesus falou que Pedro, um homem tido como o mais corajoso do grupo, iria negá-lo, eles pensaram, o que será que vai acontecer com a gente? Se Pedro, que é o machão do grupo, vai negar, e nós? E o pior, quando Jesus falou que ele ia ter que ir embora. Ninguém está pronto para aceitar a sequência da vida. É isso que eu quero que vocês parem e façam uma reflexão. São acontecimentos naturais, mas nós não estamos querendo aceitar. Nós não estamos querendo aceitar a ausência das pessoas que nós amamos, porque elas vão partir. Nós não queremos aceitar o vencimento da nossa vida pelo tempo, porque a velhice é o caminho de todos nós. E é muito bom quando a gente tem essa consciência nova, como essa jovem aí. Ela está ouvindo essas palavras aqui, ela adquirir esse ensinamento já agora e ter muito mais força para avançar, sabendo o que vai acontecer e mais do que isso, guardar no coração. Para quê? Para que ela possa aproveitar o tempo. Para que ela possa tornar esse tempo, fazê-lo de uma qualidade suprema e ela possa dizer, eu aproveitei a minha vida. Eu fiz o melhor da minha vida. Ainda bem que Jesus é revelado. Eu estava falando isso na outra igreja ontem. Ainda bem que pela misericórdia e graça, Deus, Ele abre os nossos olhos espirituais. Nós caminhamos, irmãos,
em direção à morte, achando que estamos fazendo o melhor da nossa vida, curtindo. Quando a pessoa está sem Deus, ela está caminhando em direção à morte. Quando a pessoa está em Cristo, ela está caminhando em direção a uma eternidade. Só que os discípulos não entendiam isso, apesar de terem Cristo. Tem muita gente dentro da igreja que a religião se transformou em religiosidade, em legalismo, e se transformou numa fórmula de causar manhas, onde eu coloco os meus interesses pessoais acima da vontade de Deus, e fico frustrado, porque as coisas que eu quero, elas não vão acontecer. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus diz que os discípulos ficaram tristes por Jesus ter dito essas coisas, irmãos. Pedro disse que ele iria com Jesus até a morte. Jesus disse que não. Ou seja, Pedro não conhecia o próprio coração. Pedro, eu já disse que representa cada um de nós. Se alguém disser assim, eu não sou igual a Pedro, todos nós somos iguais a Pedro. Na nossa natureza religiosa, a nossa natureza, quando nós assumimos uma posição com Cristo, mas não atentamos para a palavra, não ouvimos com atenção, porque a melhor forma de você adquirir a fé, o método que Deus concedeu à igreja de receber fé, é por quê? Pelo ouvir. Pelo ouvir e guardar. Jesus disse que o firme fundamento da fé é quando o homem ouve e pratica a palavra de Deus. A Bíblia diz que este estará alicerçado sobre a rocha. A palavra diz que este é prudente, este é o homem cuidadoso, porque está sabendo viver, porque está pautado na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que este homem que construiu a casa sobre a rocha, essa casa, ela sofreu todos os tipos de abalo, fogo, vento, água, e a Bíblia diz que essa casa permaneceu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, a única maneira de nós suportarmos as aflições da vida é guardando a palavra do Senhor, é colocando a nossa fé para que ela desenvolva cada vez mais. Você esperou uma coisa, mas deu outra. Você queria uma coisa, você programou um final de vida, e veio outro. Você não esperava que a coisa ia ser tão apertada, você não esperava que ia ser tão difícil. Quando você criava os seus filhos, você não imaginava que os seus filhos iriam te abandonar. Mas se você conhecesse a palavra de Deus, você teria previsão disso. Amém? Você teria previsão de que sua filha poderia se rebelar contra você. Talvez hoje você esteja frustrado, porque um irmão se levantou por causa de um pedacinho de terreno. Talvez você esteja frustrado porque a mulher se levantou contra o marido. A sua esposa se levantou. Amém? Talvez você esteja triste porque você está doente. Você esteja triste porque você foi decepcionado por alguém. São essas coisas que turbam o nosso coração. Eu não posso ficar mais com vocês. Chegou a minha hora. Amém? Tudo por quê, pastor? Porque eles não prestaram atenção em quê? Na palavra de quem? Na palavra do Senhor Jesus. Eles tiveram, irmãos, 3 anos e meio. Nós estamos tendo muito mais tempo com a presença de Jesus. Jesus teve presença corpórea e não conseguiu transmitir para eles o que eles deveriam o quê? O que eles deveriam? Eles deveriam saber. Jesus ficou 3 anos e meio fazendo milagres, tiveram momentos de alegria,
tiveram momentos de glória, tiveram momentos de manifestação do poder de Deus, superaram situações inimagináveis, situações que eles nunca imaginariam que poderiam ser superadas, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Amém? Matou a fome de mais de 5.000 pessoas. Quando Jesus fez o mar parar, a tempestade parar, quando Jesus ressuscitou mortos, eles viram a glória de quem? Eles viram a glória de Deus, mas não foi o suficiente para discernir espiritualmente essas grandes obras de Jesus. Não foi o suficiente para saber que em Cristo não haveria adversário que não fosse superado. Não foi o suficiente para saber que a ausência de Jesus era mais um acontecimento programado por Deus. Jesus falou várias vezes que ele teria que ser preso, que ele teria que ser crucificado, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria no terceiro quê? No terceiro dia. Mas eles não conseguiram. Eles ouviram, mas não guardaram aonde? Não guardaram a verdade. Por isso houve a turbação. A turbação é por causa do meu egoísmo. A turbação, irmãos, a perturbação, melhor dizendo, é porque você acha que as coisas têm que ser do seu jeito, mas elas não são. Eu acho que as pessoas têm que ser do meu jeito, quando, na verdade, eu deveria aceitá-las como elas são. Eu deveria amá-las como elas são. Eu deveria servi-las mais ainda. Mesmo elas sendo inimigas, como nós éramos inimigos de Cristo, porque quando Ele morreu por nós, nós ainda éramos o quê? Pecadores. E os pecadores são inimigos de Deus. Os pecadores são rebeldes contra Deus. Mas Jesus morreu pelos pecadores. Então, quando Jesus ele ia ascender aos céus, ele falou com os discípulos: olha, vocês vão continuar me representando. Amém? Ele disse assim no versículo 31, igreja: tendo ele, pois, saído, disse Jesus só falou isso depois que Judas se ausentou, porque o traidor, ele não tinha o porquê falar coisas tão consoladoras para Judas, porque Judas já estava determinado, Judas já estava com o pensamento dele formado em relação ao que ele iria fazer. Satanás já tinha possuído o coração de Judas, então Jesus não fez questão que Judas ouvisse essas palavras de consolação. As palavras de consolação, eu aprendo aqui, elas só vão servir para os fiéis. Elas só vão consolar verdadeiramente os fiéis, porque os infiéis, eles não precisam de palavra. Por quê, pastor? Porque eles já estão determinados à maldade que está nos seus corações. Eles já estão determinados, eles já estão vivenciando os seus pecados. O meio de vida deles, o que alimenta o coração deles é a maldade. E nós, irmãos, precisamos nos converter de verdade. Pastor, tem alguma maldade me separando de Deus? Tem algum tipo de comportamento que eu estou insistindo? Que eu estou desejando? E esse tipo de comportamento é odioso aos olhos do Senhor. Judas era um traidor, irmãos. Mas Jesus pegou e esperou Judas sair. Tendo, pois, saído quem? Judas. Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Digam glória a Deus. Ou seja, essa ausência de Jesus era para a manifestação da glória de quem? Da glória de Deus, porque o evangelho ia ser desacreditado de uma vez. A morte de Jesus, irmãos, foi um plano de Deus para quê? Para que as pessoas que desacreditavam no evangelho fossem impactadas com o quê? O que iria impactar
aqueles que estavam contra o Evangelho? O que iria impactar aqueles que estavam contra Cristo? Eles iam se regozijar e iriam dizer: nós estávamos certos, o impostor morreu, o impostor foi crucificado, o impostor foi condenado. César mandou julgar, e esse Cristo, esse falso Messias, ele foi crucificado. Isso iria alegrar o coração dos adversários, isso iria alegrar o coração do diabo. Jesus foi derrotado, o Evangelho foi derrotado, o cristianismo era uma farsa. Mas só que Jesus está falando: agora é glorificado o Filho do Homem, ou seja, o Salvador dos homens. E Deus é glorificado nele, e Deus é glorificado em Cristo. Como que Deus seria glorificado? Qual era o acontecimento, irmãos, que ocorreria, que aquele total descrédito ia se tornar num grande crédito? Amém? Seria a ressurreição de Jesus. O ponto mais alto do Evangelho, que deu crédito ao Evangelho, dá crédito ao Evangelho. Por que aqueles que são dissidentes do Evangelho tentam provar que, na verdade, Jesus não ressuscitou? Porque se Jesus não ressuscitou, tudo isso aqui cai por terra. Se eles conseguissem provar, achar o corpo de Jesus, como já tentaram refazer através de um crânio encontrado, disseram que era o crânio de Jesus Cristo, fizeram a recomposição, trouxeram uma imagem de um homem. Amém? Mas eles não conseguiram provar. E o nome de Deus está sendo glorificado até hoje. Diga glória a Deus. Jesus disse: agora o Pai vai ser glorificado. Irmãos, tudo parece o contrário. Espera aí, como que vai ser glorificado se o Senhor vai morrer? As coisas de Deus, elas são confusas. É isso que vocês têm que entender, pastor. A palavra não é tão clara que eu possa entendê-la de uma forma natural. Com uma sabedoria natural, você não vai entender a palavra de Deus, mas com uma sabedoria espiritual você vai entender. Pastor, por que Jesus tinha que morrer? Ele tinha que morrer porque a morte dele viria em seguida, ela precederia a ressurreição, e a ressurreição daria um crédito sobrenatural ao Evangelho. O Evangelho ele está baseado nessa confissão. O Evangelho, a salvação dos homens, está baseada nessa fé, que Jesus ressuscitou da onde? Dos mortos. A confissão nossa de salvação é essa, que Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou no terceiro dia. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a verdade do Evangelho. Esse é o fundamento do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus teve crédito, Jesus deu crédito a Deus, Jesus deu crédito a Ele mesmo, Jesus deu crédito às palavras dele, tudo que ele falou passou a ser bastante acreditado, ter bastante credibilidade quando ele ressuscitou, irmãos. Ele precisava morrer. Ele precisava morrer para ele nascer de novo. Ele disse que se o grão de trigo não cair, ele usou esse termo, se o grão de trigo não cair, se o grão de trigo não morrer, se eu não me engano isso foi em João 12, amém? Se o grão de trigo não morrer, não poderá nascer o quê? Não poderá nascer de novo. Jesus falou que a ressurreição era o sinal da glória de Deus. Jesus estava querendo dizer que a morte e a ressurreição seria a sustentação do Evangelho. Glória a Deus. Seria o crédito, seria o verdadeiro crédito para o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Foi o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus.
E nessa mesma passagem, irmãos, esse mesmo Espírito Santo, no capítulo 14, ele é dado como promessa à igreja. É o Espírito Santo que sustenta vocês. Vocês têm que vir na igreja para orar a Deus, pedir perdão, clamar pelo Espírito Santo, guardar a palavra do Senhor, para vocês saírem daqui aprovados por Deus, para vocês saírem daqui fortalecidos em Cristo. Jesus falou: eu terei pouco tempo com vocês. Amém? Eu irei embora. Mas ele chamou os discípulos de filhinhos. Ele começou a tratar os discípulos com muito carinho, irmãos. Eu terei muito pouco tempo com vocês, meus filhinhos. Eu vou para o céu. Amém? Mas eu quero deixar um mandamento para vocês. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês se identificarem comigo. Olhe para cá, por favor. Ele disse assim: amem uns aos outros. Esse é o maior sinal de identificação que nós temos com Deus, irmãos. Pastor, eu me arrepio. Pastor, eu uso roupa comprida. Pastor, eu falo em línguas. Não, irmãos. Se você é filha de Deus, você ama o seu próximo. Se você é filha de Deus, você é uma mulher mansa. Se você é filho de Deus, você é humilde. Se você é filho de Deus, você ouve desaforo, calada. Você não responde, não. Você não cria confusão, não. Você não faz fofoca, não. Identificar-se com Cristo é amar. Identificar-se com Cristo é servir. Identificar-se com Cristo é disposição, irmãos, de negar a si mesmo para fazer o bem ao próximo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus diz assim: se Deus, versículo 32, é glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Jesus continua falando da glorificação de Deus por essa partida. E ele diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, ou seja, o tempo está acabando. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Ou seja, vocês não podem me acompanhar. Cada um tem a sua o quê? A sua hora. Digam glória a Deus. Os discípulos estavam com vontade de ir com Jesus. Para onde o Senhor for, Pedro disse: eu vou com o Senhor até a morte. Mas Jesus falou: não. Nós temos o nosso tempo, irmãos. Tudo tem um tempo. As coisas de Deus têm tempo para acontecer. Amém? Não fiquem perturbados com as coisas, mas procurem conhecer a verdade, procurem conhecer a palavra do Senhor, procurem conhecer com atenção. Pastor, peraí, eu sei que tem o céu para nós. Eu estou passando por uma fase muito difícil, mas eu sei que Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou passando por uma crise, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma provação, mas eu sei que o poder de Deus está manifestado na minha vida para me sustentar. Diga glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Jesus começou falando com ele: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, vocês vão ficar me procurando, e como tinha dito aos judeus, para onde vou, não podeis vós ir, meus filhinhos. Ele falou com muito amor, irmãos. Aquele filho chorando, é igual aquele filho chorando com a mãe, querendo acompanhar a mãe em alguma saída dessa mãe, só que essa mãe vai voltar. Mas Jesus estava lidando com os filhinhos, dizendo que ele iria e não iria o quê? E não iria voltar. E ele estava tratando os discípulos como crianças.
É assim que nós ficamos na nossa fragilidade. Vocês estão entendendo? Nós ficamos como crianças. Nós perdemos a capacidade de nos defender. Mas por quê, pastor? Porque nós perdemos, nós não adquirimos consciência da vida. Nós não estamos sabendo enfrentar os nossos problemas de uma forma bastante real, de uma forma bastante, quando eu digo real, eu quero dizer espiritual e não carnal. Porque de uma forma carnal, eu vou ficar lamentando, por que isso está acontecendo comigo, irmã? Mas de uma forma real, espiritual, eu vou dizer assim, é necessário para que o nome do Senhor seja o quê? Glorificado. Jesus quis dizer, a minha crucificação, o meu sofrimento, a cruz, tem um propósito de quem? De Deus. Jesus disse a todos os discípulos, no mundo tereis o quê? Aflições. É isso que nós temos que entender. Pastor, meu filho está doente. Esse é a sua prova, irmã. Mas isso é permissão de Deus, não foi Deus que causou isso, não. Mas é permissão de Deus para que o nome dele seja o quê? Seja glorificado. Lute contra esse sofrimento. Espere a transformação, espere o melhor, porque o melhor está por vir, diga glória a Deus. A Bíblia diz que as coisas maravilhosas ainda não foram vistas, não foram sentidas, não foram percebidas, mas o Espírito Santo tem revelado muitas coisas. Amém? O Espírito Santo tem revelado. O Espírito Santo já tinha revelado para Jesus tudo o que ia acontecer. Glória a Deus. E Jesus manda os discípulos, amem uns aos outros. Olha o que ele diz. Um novo mandamento, versículo 34, vos dou. Ele começa a orientar, parecia que essa orientação não tinha sentido. Poxa, nós estamos aqui tristes porque ele vai embora, nós estamos tristes porque o nosso Senhor está indo embora e não vai voltar mais, e ele está dizendo para a gente amar, ou seja, ele está falando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos o quê? Que nós estamos pensando. A palavra de Deus é assim, irmãos, você chega e ouve uma coisa que parece que não tem nada a ver com o seu sofrimento. Quando você chega e o pastor, ele fala especificamente do seu problema, talvez a informação está errada. As coisas de Deus, quando elas vêm para nos consolar, elas não são tão claras, elas são desconexas. Ou seja, elas não têm conexão com aquilo que nós estamos sentindo, com aquilo que o nosso coração está expressando. Mas eu deveria ter um coração, sabe de que forma? Guardado para quem? Para Deus. Eu deveria ter o meu coração cheio da vontade do Senhor. É assim que se faz como cristão. É assim que você vai sofrer menos, ou talvez você não vá sofrer. Porque você vai saber o que vai o quê? O que vai acontecer logo em seguida. Você vai saber que vai haver um resgate. Jesus sabia que ele iria ressuscitar no terceiro dia, e a maior disposição de Jesus de enfrentar a cruz, o Evangelho revela, era que o galardão dele seria qual? Voltar para onde? Voltar para onde? Para o céu. Jesus enfrentou a cruz, irmãos, suportou o sacrifício de cruz, porque ele sabia que ele iria voltar para onde? E nós temos que aprender a enfrentar a vida. Nós temos que aprender a enfrentar as provações. Mas são provações de fé. Essa provação de Cristo aqui foi uma provação de fé. Jesus também estabelece um modelo completamente contrário, algo que não tinha sentido. No momento daquele, ele mandar os discípulos amarem uns aos outros como eles foram amados por Cristo. Olha o que Jesus fala, que vos ameis uns aos outros, como eu vos o quê? Vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos o quê? Olha só, Jesus quis dizer, sabe o quê? Quando ele falou assim, que vocês amem uns aos outros como
como eu amei a vós. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui? Eu amei vocês quando vocês não eram o quê? Quando vocês eram meus inimigos. Eu amei vocês quando vocês ainda eram pecadores, viviam do pecado. Mas eu não tive preconceito por vocês. Amém? Ele disse: entreguem a vida de vocês uns pelos outros, se unam. Amém? Mas eu amei vocês quando vocês eram meus, o quê? Inimigos. Ele estava querendo dizer o quê? Amem os seus inimigos também. Não tenham ódio por ninguém. Olha a pureza do ensinamento, muito mais do que qualquer moral. Isso aqui não é moral. Isso aqui é pureza de quê? Pureza de coração. Não é moralismo. Jesus não era moralista. Jesus não era moralista. A prostituta chegou perto dele. Ele não quis saber. Adúltera, melhor dizendo. Ela chegou perto dele. Ele falou alguma coisa com ela? Ele teve preconceito daquela mulher? A mesma coisa ele fará hoje com o homossexual. A mesma coisa ele fez comigo. A mesma coisa Jesus fez comigo. Quando eu cheguei perto dele, quando eu me aproximei dele, ele não foi moralista comigo, mas ele me acolheu. É dessa forma que nós vamos ganhar as almas, irmãos, amando. Essa palavra aqui é muito difícil de entrar no coração de muitos pastores. Pastores pregam moralismo e praticam as piores coisas. Eles não pregam esse coração puro. Eu mando a vocês que amem uns aos outros como eu amei a vós, e vós vos ameis. Ou seja, entreguem suas vidas uns aos outros, uns pelos outros. Entreguem suas vidas até mesmo pelos inimigos, porque quando ele morreu na cruz, nós éramos inimigos e esses discípulos também eram inimigos, porque nenhum deles era convertido. Vocês estão entendendo ou não? Os discípulos não eram convertidos. Jesus falou com ele depois da ressurreição: quando você se converter, você ajuda seus irmãos. Pedro negou Jesus três vezes, mas Jesus não dispensou Pedro. Quando eu estou indo para Galiléia, avise aos seus irmãos e avise também avisa Pedro. Avisa Pedro para ele ir também, porque eu quero ter um encontro com ele, eu quero mostrar para ele que ele ainda faz parte da família, faz parte do grupo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, isso aqui é pureza. Isso aqui que é pureza, isso aqui que é evangelho. Não é moralismo, não é regra, mas é você olhar para a pessoa problemática não como um bobo, fingir que não está entendendo nada, fingir que aquela pessoa está te enganando. Você sabe de tudo, mas você vai partir, vai manter um relacionamento com essa pessoa com o seu coração o quê? Puro. Pureza de alma. Pureza de alma não quer dizer que você seja bobo. Uma pessoa pura é uma pessoa sem preconceito, é uma pessoa sem acusação. Amém? É uma pessoa sem condenação, mas é uma pessoa disposta a ajudar. É uma pessoa com as mãos estendidas. Mas geralmente nós falamos: não, fulano não vale nada, quero saber desse cara não. Fulano é isso, fulano é aquilo, essa aí é a prostituta, essa aí adulterou, essa aí, pastor, eu conheço muito bem. Mas Jesus não disse isso. Ele falou: vocês querem se identificar comigo, vocês amem uns aos outros. Repetindo o versículo 34, irmãos: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Repetiu. Nisto todos conhecerão que sois o quê? Meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus não está dizendo para você amar o pecado das pessoas, mas para você amar as pessoas. Jesus não está dizendo para você condenar, irmãos.
mas para você amar as pessoas como elas se apresentam e procurar usar todos os dons espirituais para que aquela pessoa o quê? Para que aquela pessoa cresça. Mas como que eu posso fazer alguém crescer se eu sou o quê? Se eu sou pequeno. Se eu não tenho nível espiritual. Como que eu posso fazer a minha filha crescer se você que é mãe não dá exemplo espiritual? A sua língua é comprida. Pastor, minha filha xinga. E você não xinga, não? Você não responde, não? Ela me despreza. E você? Beija na testa dela? Pelo que parece, não. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você não faz o que você deveria fazer de acordo com a ordem de quem? A ordem do Senhor Jesus. Jesus disse que a identificação de um discípulo com ele era em relação ao tratamento com as pessoas que deveria ser com amor. E a gente não vê isso na igreja. As pessoas falam, eu amo, pastor, mas é hipocrisia pura. Não é só aqui, não. Aqui acontece isso, na Batista acontece isso, mas eu não tenho nada com a Batista, eu quero saber de vocês. Eu não quero saber da Assembleia, eu não quero saber da Universal, apesar de todas as igrejas serem de Jesus. Mas eu estou falando aqui, talvez amanhã na rádio, muitos estejam ouvindo, e eles vão entrar dentro da mensagem. O que adianta nós ficarmos perturbados com os nossos problemas, termos esse sentimento egoísta, estarmos tristes, aborrecidos, porque aquilo que nós queremos está dando tudo o contrário. O tempo está passando, nós estamos perdendo as pessoas que nós amamos, as coisas estão se tornando mais difíceis, a velhice chegou, a aposentadoria ela está diminuindo, igual o professor Raimundo, e o salário, ó. Amém? Mas Jesus fala uma coisa que é completamente irrelevante, contrária ao que estava aborrecendo aquelas pessoas, perturbando aquelas pessoas. O que estava perturbando a eles era a ausência de Cristo, era aquela situação difícil que estava para acontecer no meio dos discípulos, um traidor, outro ia negar, todo mundo ia se espalhar, mas Jesus vai e diz, vocês têm que amar uns aos... Ou seja, aqueles acontecimentos para Jesus não eram tão interessantes quanto a formar um caráter espiritual em cada um dos discípulos. Não é o que acontece na sua vida. O que eu aprendo aqui não são os acontecimentos da minha vida que vão me fazer, que vão dizer que Deus está manifestado na minha vida, mas é a forma como eu me relaciono com quem? Com as pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, pastor, fulano é sapato de fogo. Mas fulano é ignorante, fulano tem problema com a vizinha, fulano tem problema com o banco, tem problema de tudo que é maneira. Tem problema com parente, cheia de mágoa no coração, cheia de ressentimento, tem problema com a filha, tem problema com o irmão, e depois diz que é filha de quem? Filha de Deus. Não. Tem que tirar esse preconceito do coração. Não coloque os seus problemas como motivo de você ser uma pessoa alterada. Pelo contrário, se identifique com Cristo pelo Espírito de Cristo. Jesus estava passando o Espírito dele para os discípulos. Olha, eu amei vocês. O que eu fiz foi amar vocês. O que eu fiz foi cuidar de vocês. O que eu fiz foi sarar as feridas de vocês. O que vocês viram eu fazer foi curar as pessoas. O que vocês viram eu fazer foi amar os pecadores e livrá-los dos seus pecados. Eu não busquei riqueza. Eu não busquei honra para mim.
nem casa eu conquistei. Mas as pessoas querem honra, riqueza, pastor principalmente, adora riqueza. Adora os tesouros da terra. Apóstolos. Quando o cara bota o título de apóstolo, então, esse aí, você tem que olhar ele bem, com bastante cuidado. Porque ele já está contra a palavra de quem? Está contra a palavra de Deus. Mulheres dizem que são pastoras. Elas também estão contra a palavra de Deus. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque são pretensões. Não foram as palavras que Jesus deixou, mas são pretensões. São pessoas que têm as suas próprias, o quê? Pretensões. Mas Jesus deixou a pretensão dele. O que eu mando, eu não peço, eu mando. Este é o mandamento. Vamos ler de novo? Nisto todos conhecerão que sois meus, o quê? Se vos amardes uns aos outros. Nós somos discípulos se nós amarmos uns aos outros. Disse Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Perguntou. Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Ou seja, você vai morrer também. Mas a morte já estava superada. A morte perturba muita gente, irmãos. A morte turba o coração de muita gente. A velhice turba o coração de muita gente. As dificuldades da vida turbam o coração de muita gente. Os problemas que parecem invencíveis, eles turbam o coração de muita gente. Essa ida de Jesus foi algo que fez derreter o coração dos discípulos. Pedro insiste: o senhor vai para onde? Jesus falou: para onde eu vou você não pode ir agora. Você não vai poder me seguir. Agora não. Ou seja, agora não. Mas um dia você vai, olha a esperança. Mas sabe o que é, gente? A gente não dá crédito à palavra de Deus, então a gente continua perturbado. Nós não damos crédito à palavra de Deus e continuamos o quê? Perturbado. Pastor, não estou aguentando. Pastor, não estou aguentando, vou largar a igreja, eu vou largar a casa, aquele homem ninguém aguenta ele, ô homem desgraçado, miserável, eu estou a ponto de pegar uma faca e matar aquele desgraçado. Eu vou embora. A mulher falou várias vezes: eu vou embora. Mas ficou, está até hoje, 30 e tantos anos. Aprendeu com Jesus. Aí agora não, ele não é a hora. Amém? Aprendeu a suportar, aprendeu a conservar, aprendeu a valorizar, porque olha com olhos o quê? Olha com olhos espirituais. Pedro, agora não, mas um dia você vai poder ir. Quem está falando, gente? Quem está falando? É alguém que eu possa duvidar? Jesus era, Pedro poderia duvidar de Jesus depois de tudo que Jesus falou? Mas Jesus fala no versículo, no capítulo 14, no versículo 1, o que ele diz aí? Não se turbe o vosso coração, e diz o quê? Crede em Deus, crede também em mim. Sabe o que estava acontecendo? Ele estava falando e ninguém estava o quê? Ninguém estava acreditando. Ou seja, Jesus fala, olha para mim, e você não o quê? Você não crê. Por isso que você sofre demais. Por isso que pesa. Ao invés de eu orar a Deus para acalmar o meu coração, ao invés de eu levantar uma oração, Jesus ensinou a oração, Jesus ensinou que eles iriam para o céu, depois Jesus falou que eles conheciam o Pai, começou a recordar várias coisas, foram 6 promessas nesse capítulo 14. Jesus fez 6 promessas nesse capítulo 14. Mas a primeira foi essa: vocês vão para o céu. Eu vou para o céu, mas vocês também vão para onde? Mas vocês também vão. Ele disse assim, irmãos, repetindo o versículo 36,
Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Olha aí o problema. Amém, senhor Adilson? Nós ficamos inquietos, nós ficamos impacientes, nós ficamos igual criança, pirracenta. Eu quero, aí deita no chão, gritando, eu quero. Por que não? Por que não? Por que não? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Mas você não parou para quê? Para ouvir com calma, calma. Peça a Deus para falar ao seu coração na hora que você estiver perturbado. Pare para orar. Jesus ensinou a eles, nesse capítulo 14 também, que eles podiam orar, que o Pai ia ouvir. Jesus ensinou a eles que eles receberiam o Espírito Santo, irmãos. Depois vocês podem ler o versículo capítulo 14 todo, vocês vão entender tudo isso. Jesus começou a falar de coisas grandes que iriam acontecer em decorrência dessa partida dele. Essa partida dele traria bênçãos inimagináveis. Eles iriam se tornar homens preparados para realizar obras maiores do que a que Jesus realizou. Jesus disse isso: vocês farão obras ainda maiores. Glória a Deus. Vamos lá. Respondeu-lhe Pedro. 37, repetindo. Disse-lhe a Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Olha só. A pessoa pensa em agir da maneira dela. Já não é tempo mais, irmãos. Olhe para cá, todo mundo. Já não é tempo mais de vocês reagirem como vocês acham que vocês têm que reagir. Eu não preciso mais andar sozinho. Eu tenho um caminho preparado por Jesus. A hora da provação, principalmente, você vai reagir dessa forma. Você vai reagir de acordo com esse livro. De acordo com o que Jesus está ensinando. Pastor, morreu alguém? Tem uma reação aqui. Está difícil? Tem uma reação aqui. Foi desprezado por alguém? Tem uma reação aqui. Você não vai reagir da sua maneira, mas vai reagir da maneira que Jesus quer. Digam glória a Deus. Jesus disse assim, respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? A pergunta de Jesus: isso você nunca vai fazer, Pedro. Tu darás a sua vida por mim? Aí Jesus repetiu para ele: na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado o quê? Ele falou isso aqui atrás? Sim ou não? No 13 ele falou isso para Pedro? Falou, irmãos. Nós meditamos. E ele teve que fazer o que aqui? Repetiu a mesma coisa, repetiu o que iria acontecer, como ele dissesse assim: Pedro, eu sei de tudo que vai acontecer. Ele está falando aqui para todos, para o seu Adilson, para a missionária Edilene, para a irmã da Lúcia, para a dona Selma, para a dona Sônia, para o seu Aristolino, está falando para todo mundo aqui, para o seu Jairo, para a dona Celina, ele está falando para todo mundo. Eu sei o que vai, acontecer na sua vida. Você é meu. Você é meu. Eu quero que você confie em mim, eu quero que você me siga da forma que eu estou falando. Você não vai poder ir comigo. Você não pode ir para onde eu vou. Isso aqui é um outro propósito, é um acontecimento que vocês não terão participação, a não ser se afligirem, porque Jesus já sabia que eles iriam se afligir. Amém? E ele fala assim, irmãos: não se turbe o quê? O vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Sabe qual era o problema do judeu? Das pessoas de origem judaica?
acreditavam muito em quem? Em Deus, mas não acreditavam em quem? Mas não acreditavam em Jesus, e até hoje é assim. Crede em Deus, mas crede também em mim. Crede também em mim, ou seja, crede na minha palavra. E ele disse mais: na casa de meu pai há muitas o quê? Moradas. Aí Jesus começou a consolar. Eu vou para o céu, mas vocês também vão, mas cada um na sua hora. Irmão, nós temos que nos tranquilizar com a promessa do nosso mestre. Jesus falou que pode acontecer o que acontecer, eu posso enfrentar o que enfrentar, dificuldades como eles enfrentaram, dificuldades no ministério depois, dificuldade na peregrinação, na formação das igrejas, como Paulo, como Pedro, como João, que foi o último dos apóstolos a morrer. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava no controle, e Ele está no controle da sua vida. Eu vou preparar lugar. Jesus falava, irmãos, com uma soberania, uma autoridade, apesar da aparente fragilidade dele. É isso que eu vejo aqui, um Cristo que estava sendo desacreditado, sabe por quê? Porque ele não tinha aparência. Se Jesus tivesse um exército, cavalos, uma aparência visível, mas a aparência de Jesus é invisível. A aparência de Jesus, crer em Jesus só se for pela fé mesmo. Os sábios não dão crédito a Jesus. Vocês estão entendendo? Amém? Jesus não foi acreditado pelos discípulos e ele pediu: creiam em mim. Da mesma forma ele fala para essa igreja hoje. Da mesma forma Jesus fala para quem está passando por prova, está perturbado. Para quem se diz discípulo, está passando por prova e se encontra perturbado. Glória a Deus. Jesus fala, ele implora: creiam em mim, poxa. Creiam em Deus e creiam em mim. Nós somos um só, eu e o Pai somos um só. Na casa de meu Pai há muitas o quê? Moradas. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria o quê? Eu vou teria dito, ou seja, eu estou falando a verdade. Eu vou para a casa do meu Pai, eu irei para a casa do meu Pai, e isso é verdade. Tenham esperança, essa esperança é verdadeira. O problema nosso, irmãos, é que nós não colocamos crédito na palavra de Jesus. Ele está dizendo isso aqui. Ou não? O que está escrito aí, no 2? Se não fosse assim, eu vou teria o quê? Ou seja, eu não sou mentiroso. Se não fosse dessa maneira, eu falaria. Mas eu estou dizendo que vai ser, é porque vai ser. Eu estou dando essa esperança, porque essa esperança é verdadeira. Digam glória a Deus. Eu vou para a casa do meu Pai, eu vou para o céu, eu vou para o céu, e tem gente que não acredita em céu. Será que você acredita em céu? Não dá para acreditar humanamente, né, gente? A gente numa terra dessa aqui, num mundo tão real, num mundo tão visível, nós acostumados a ver os nossos sofrimentos. Jesus fala em céu. Olha que discrepância, olha que divergência. Olha que paradoxo, pastor, completamente contrário ao que os discípulos estavam pensando. Os discípulos estavam agitados, os discípulos estavam sobrecarregados, os discípulos estavam oprimidos, e Jesus fala: eu vou primeiro e depois eu vou voltar e vou levar vocês para o céu. Será que dá para a igreja crer? Principalmente os que estão passando por prova difícil aqui. Dá para crer que Jesus tem um plano para a sua vida? Dá para crer que Ele vai voltar para te buscar? Dá para crer?
Dá para crer que aconteça o que acontecer, Jesus já deu a palavra dele. Mas antes ele disse: eu creio em Deus e creio também em quem? Então creio em Jesus, irmãos. Creio em Jesus. Tem um lugar sendo preparado para um povo preparado. Jesus disse: eu voltarei, outra vez eu vou voltar, eu virei de novo. E aí, irmãos, os que estiverem mortos, eles vão ressuscitar. Amém? Os mortos na fé ressuscitarão. Isso aí já está em outra palavra. Está lá em Tessalonicenses. Os vivos serão transformados. E vocês vão subir. Todos estes que creram até o fim, todos estes que perseveraram, serão levados para essas moradas no céu. Jesus não falou em palácio não, hein? Tem pastor que diz que nós vamos morar onde? Num palácio. Mas ele está dizendo que nós vamos para uma casa. Nós vamos para uma casa que tem muitos o quê? Lugares. Às vezes você vai pensando que vai morar num palácio sozinho, você vai ganhar um quarto. Mas esse quarto é na glória de quem? Não é igual ao seu quarto, apesar do seu quarto ser gostoso. Apesar do seu quarto, eu não sei como é que ele é, mas você adora o seu quarto, como eu adoro o meu. Só que esse quarto está sendo preparado pelo Senhor dos Senhores. Esse quarto está sendo preparado por aquele que é amor. Jesus falou: eu irei vos preparar lugar, mas não, ele não falou em mansão. Então não coloquem um sentimento egoísta nas palavras de Jesus. Aí o pastor fala: não, Jesus está preparando uma mansão celestial. Aí você fica pensando: vou morar num casarão no céu. Aí quando você chega lá, tem um quarto. Mas só que esse quarto é melhor do que qualquer mansão, diga glória a Deus. Esse quarto, ele vai te dar um prazer, um gozo, como você nunca sentiu. Eu creio, irmãos, por quê? Porque Jesus é fiel, porque Jesus é perfeito em todas as coisas. Será que nós chegaríamos lá e teríamos condições de colocar defeito no lugar que Jesus preparou para nós? Claro que não. Pelo contrário, nós ficamos ansiosos para saber como será esse lugar. Nós agora, na nossa condição carnal, espiritual, esse corpo espiritual, esse ser espiritual misturado, carne e espírito, militando, nós ficamos ansiosos para saber do nosso quarto, do nosso lugar. Jesus falou: tem o quê, irmã? A faxina do quarto? Talvez seja por isso que ele botou a senhora no quarto, né? Aí ele deve pensar assim: se fulano não gosta muito de limpeza, eu vou dar um quartinho menor para ele. Vou dar só com a cama, porque aí ele levanta, já bota o pé no chão e já sai. Agora, se for gente que não gosta de limpeza, que gosta de limpeza, Jesus vai dar um quarto maior. Aí deixa 2 vassouras lá no canto, para na hora que... Amém? Mas lá não vai ter isso não, irmãos. Lá é tudo perfeito. Digam glória a Deus. Um lugar preparado para um povo preparado. Jesus disse que ele ia voltar. Olha o que ele falou, irmãos. E se eu for e vos preparar lugar, ou seja, se eu for, Jesus está falando, consolando ainda, porque, olha, deixa eu ir. Se eu for, vai acontecer coisa boa para vocês. Se você deixar papai ir, papai vai trazer uma balinha para você. Era assim, quando papai ia para o cinema com a mamãe, quando a gente era pequeno, ele falava assim: ó, quando a gente voltar, nós vamos trazer bala. Aí a gente ficava quietinho. Eu lembro disso. Aí a gente ficava chorando, porque quando começava a demorar, né? Aí a gente começava a chorar. Mas daqui a pouco ele chegava com a balinha aí, todo mundo parava de chorar. Jesus fez a mesma coisa, ó, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja,
Deixem as coisas acontecer, como está dito. Deixe acontecer, irmãos. Deixe a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Espere no Senhor. Espere confiando no Senhor. Espere confiando na palavra de Deus. Amém. Pastor, eu não vou ficar mais perturbado, não. Eu vou me confortar em Cristo. Eu vou me confortar nas promessas, porque Jesus está no controle de tudo. Ele sabe. A única coisa que vocês não podem perder, irmãos, é a fé. A única coisa que vocês têm que fazer é acreditar mais em Jesus. Está piorando, pastor. Acreditem mais em Jesus. Paulo disse o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? Ele ficou velho. Ele parou de ministrar. Ele foi executado, mas ele guardou o quê? Guardou a fé. Nem na hora da forca, nem na hora do fio da espada, nem na hora da doença incurável, nem na hora da dificuldade, nem na hora da perda de um ente querido, nem na hora do desprezo de pessoas que você julgava que iriam te amar muito e não te amaram, você vai perder a esperança no Senhor Jesus. Glória a Deus. Fecha a Bíblia, depois a gente continua essa palavra. Deus já falou bastante com a gente.